Sinceramente, tem dias em que o peito aperta tanto que a vontade é de sumir por uns dias. Não é preguiça, não é falta de fé. É o corpo dizendo, cheguei no limite. E a alma gritando por socorro em silêncio. É aquele tipo de esgotamento que ninguém percebe, porque o mundo espera que você continue sorrindo, servindo, produzindo. Mesmo quando dentro de você tudo pede pausa. E o pior é que, mesmo cansado, você ainda se culpa. Como se Deus estivesse lá em cima, te olhando com decepção, dizendo, de novo você fraquejou? Mas Ele não está. Deus não se ofende com o teu cansaço. Ele se aproxima por causa dele. Tem momentos em que até orar parece esforço demais. A boca quer falar, mas o coração só suspira. E é justamente aí, nesse suspiro silencioso, que Deus mais se faz presente. Porque Ele entende o que as palavras não conseguem traduzir. Você não perdeu a fé. Você só está exausto. E Deus não julga quem está esgotado. Ele se compadece. No Salmo 31:10, Davi diz: As minhas forças se consomem por causa da aflição, e os meus ossos se enfraquecem. Essa não é a fala de um incrédulo, mas de alguém que conhecia a presença de Deus. E também o peso da dor. Porque fé de verdade não é ausência de cansaço. É escolher continuar mesmo cansado. Mas o mundo não entende isso. A sociedade ensina que pausar é fraqueza, que descansar é desistir, que desacelerar é perder. Só que Deus nunca te pediu para viver nesse ritmo que te mata por dentro. Ele nunca exigiu que você se provasse o tempo todo. O que Ele quer é que você respire, que confie, que descanse nele. O cansaço não te desclassifica da graça. Ele te conduz de volta ao colo do Pai. E talvez o que Deus esteja te pedindo agora não é para correr mais, nem para fazer mais. É só para parar e permitir que Ele cuide de você. Quantas vezes você já achou que decepcionou a Deus por não ter forças para orar como antes? Mas a fé não se mede por energia, nem por entusiasmo. Às vezes, fé é simplesmente continuar diante dele, em silêncio, com o coração cansado, mas ainda presente. Às vezes, o maior ato de adoração é não desistir, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Deus não te quer fingindo força. Ele te quer real. Até quando isso significa estar cansado, quebrado, exausto. Porque o amor dele não se apoia na tua performance, mas na tua verdade. Ele olha para o teu esgotamento e chama isso de ponto de partida. E se você parar um pouco, talvez perceba. A restauração que tanto busca não virá da força que ainda te falta, mas da entrega que ainda te resta. Deus não precisa da tua energia. Ele quer te devolver o fôlego. E o descanso que Ele promete não é só físico. É aquele que cura o coração cansado de lutar sozinho. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem já começou a falar com você, comenta aqui embaixo o teu pedido de oração. Escreve o nome de alguém que você quer que Deus fortaleça. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais corações cansados como o teu. E se puder, confere os produtos e o link do grupo do WhatsApp na descrição. É por lá que a gente caminha junto, com fé e propósito, todas as semanas. Porque talvez esse vídeo seja o descanso que Deus escolheu para te lembrar. Você não precisa continuar forte o tempo todo. Você só precisa continuar sendo amado. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, se esforça, mas parece que o céu está fechado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum movimento aparente. E é nesse ponto que muitos desistem, acreditando que Deus os abandonou. Mas o que poucos entendem é que o silêncio de Deus nunca é ausência. É observação. É prova. É cuidado disfarçado de silêncio. A palavra de Deus mostra que, muitas vezes, Ele observa antes de agir. Antes de intervir, Ele avalia o coração, as intenções, a fidelidade no meio da espera. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus os observava. Não porque não pudesse agir, mas porque estava testando o coração deles. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:2:
E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus observa não para julgar, mas para revelar. Ele vê quando você continua orando mesmo sem resposta. Ele vê quando você decide permanecer fiel mesmo sem recompensa. Ele vê quando você abre mão de algo que ama, apenas para não perder a presença dele. E é nessa observação que ele identifica os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam não pelo que ele faz, mas por quem ele é. O silêncio de Deus não é o fim da história. É o cenário onde ele prepara a manifestação da sua glória. José foi vendido, esquecido, injustiçado e preso. Mas em nenhum desses momentos, Deus deixou de observá-lo. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite em silêncio, tudo estava sendo visto do alto. E quando chegou o tempo certo, o mesmo Deus que parecia distante foi quem o exaltou diante de todos. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, entre a oração que não tem resposta e o milagre que ainda não aconteceu. E o inimigo quer te convencer de que Deus te esqueceu. Mas o Espírito Santo te diz hoje: eu estou te observando. Não como um juiz impaciente, mas como um pai que se orgulha do filho que continua crendo mesmo sem entender. Ele observa para agir no tempo exato. Ele observa para te levantar de forma que ninguém possa negar que foi a mão dele. Lembre-se, quando Deus se cala, é porque ele está escrevendo algo que ainda não está pronto para ser revelado. O autor nunca fala enquanto a história ainda está sendo escrita. Por isso, não se apresse, não duvide, não pare. O silêncio dele é o prelúdio da resposta. A tua fidelidade no esconderijo está sendo vista. O teu joelho dobrado no quarto, o teu choro contido, o teu "ainda assim eu creio". Tudo isso está sendo observado pelo céu. Há um tempo em que Deus observa, mas há também um tempo em que ele se levanta. E quando ele se levanta, nada nem ninguém pode impedir o mover dele. O mesmo Deus que ficou em silêncio enquanto você chorava, é o que agora se manifesta com poder para transformar o impossível em testemunho. Porque Deus nunca observa para sempre. Ele observa até o momento exato em que sua intervenção vai gerar o maior impacto, tanto na sua vida quanto na vida de quem te rodeia. Veja o exemplo de Ana. Durante anos ela foi observada. O céu parecia calado, o ventre continuava fechado, as provocações de Penina se repetiam. Mas em nenhum desses dias, Deus a esqueceu. O olhar dele estava sobre Ana em cada lágrima, em cada oração silenciosa, em cada ida ao templo. E quando chegou o tempo, Deus agiu. Não apenas abrindo o ventre dela, mas marcando a história de Israel com Samuel, um profeta que mudaria gerações. Perceba, o agir de Deus não veio quando Ana apenas pediu, mas quando seu coração estava pronto. O que antes parecia demora, era preparação. E é assim com você também. Deus não se esqueceu da tua oração. Ele não ignorou o teu jejum, a tua fidelidade, o teu esforço. Ele viu cada renúncia. E agora, enquanto o mundo acha que você está parado, Deus está movendo as peças no invisível. Ele está conectando pessoas, abrindo caminhos, criando oportunidades. Tudo de forma silenciosa. Até que o dia da manifestação chegue. Quando Deus decide agir, ele faz de forma que ninguém possa dizer que foi sorte, coincidência ou mérito humano. Ele faz de forma que até quem duvidou tenha que reconhecer: foi Deus. Pense em Daniel. Deus observou Daniel sendo fiel no meio da Babilônia, orando 3 vezes ao dia, mesmo com o decreto do rei. O Senhor observou quando ele foi lançado na cova dos leões, e foi ali, no lugar do medo, que Deus decidiu agir. Ele não impediu Daniel de entrar na cova, mas fechou a boca dos leões lá dentro. Assim é com você. Às vezes Deus não vai impedir o vale, o deserto ou a cova, mas vai agir de modo sobrenatural no meio do caos, para mostrar que o poder dele não está em te livrar de tudo, mas em te sustentar através de tudo. Deus observa o tempo certo para agir porque ele trabalha com propósitos, não com pressa. Ele não chega adiantado para te confundir, nem atrasado para te frustrar.
Ele chega no momento exato em que sua glória será maior que a tua dor. O agir de Deus não é apenas uma resposta, é uma revelação. Quando ele decide agir, ele não apenas muda circunstâncias, ele muda corações, restaura a fé e transforma o invisível em evidência. E talvez esse seja o tempo em que Deus começa a agir por você. O tempo em que o silêncio dá lugar à resposta. O tempo em que o que parecia parado começa a se mover. E quando isso acontecer, você vai entender que o olhar dele nunca te deixou, que a demora não era descuido, era propósito. Deus não apenas observa, ele também recompensa. Nada do que você faz em fidelidade passa despercebido aos olhos dele. Nenhum gesto, nenhuma lágrima, nenhum eu continuo crendo, fica sem resposta. O Senhor é justo demais para esquecer o teu esforço. E é por isso que, quando chega o tempo da colheita, quem permaneceu fiel enquanto todos desistiam, experimenta uma recompensa que vem diretamente das mãos de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 6:10: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Essa promessa é o lembrete de que o olhar de Deus não é passivo, é ativo. Ele observa para registrar. Ele anota cada ato de obediência, cada momento em que você perdoou quando poderia ter revidado, cada instante em que você escolheu a integridade quando seria mais fácil ceder. E quando chega o tempo, ele transforma tudo isso em favor. O que era apenas dor se torna testemunho. O que era espera se torna milagre. O que era processo se torna propósito cumprido. Veja o que aconteceu com José. O mesmo Deus que o observou na prisão foi o que o exaltou diante de Faraó. O mesmo olhar que acompanhou suas lágrimas foi o que o colocou como governador do Egito. Nada mudou da noite para o dia, mas tudo mudou no tempo certo. Aquele que observava em silêncio decidiu agir publicamente, e quando Deus age assim, ele faz de forma que o teu passado não te envergonha mais, mas passa a glorificar o nome dele. A traição dos irmãos, a humilhação, a dor da espera, tudo se torna parte do testemunho que prova que o olhar de Deus nunca saiu de sobre ti. E é isso que ele quer te lembrar hoje. Você não passou por tudo isso à toa. O que parecia perda era preparação. O que parecia atraso era lapidação. Deus estava te treinando em silêncio, porque só quem é fiel no escondido pode ser usado no público. Ele não te deixou passar pelo deserto para morrer lá, mas para sair de lá mais forte, mais maduro e com autoridade espiritual. E quando a recompensa chega, ela vem completa. Ela não traz apenas bênçãos materiais, mas restauração emocional e espiritual. Deus não apenas te entrega o que você pediu, ele te entrega o que você precisa. E quando ele decide te recompensar, ninguém pode impedir. Nem inveja, nem portas fechadas, nem palavras contrárias. Porque o olhar dele já te aprovou, e o que foi determinado no céu se cumpre na terra. Por isso não desista agora. Se você tem sido fiel mesmo sem aplausos, se tem servido mesmo sem reconhecimento, se tem amado mesmo sem retorno, continue. O céu está te observando, e o tempo da recompensa está mais próximo do que você imagina. O mesmo Deus que observou o teu processo é o que vai exaltar a tua fidelidade diante de todos. Sabe aquele momento em que você se sente invisível? Em que parece que ninguém percebe o quanto você luta, o quanto se esforça, o quanto dói continuar sorrindo mesmo ferido? Pois é. Deus observa. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta o que você não consegue colocar em palavras. Ele entende o silêncio das tuas lágrimas e o peso dos teus pensamentos. E mesmo quando o mundo inteiro parece te ignorar, ele está ali, presente, atento e profundamente interessado em cada detalhe da tua história. A verdade é que Deus nunca desviou o olhar de você, nem nos dias em que você se afastou, nem nas noites em que achou que não aguentaria mais. Ele estava lá, observando, sustentando, aguardando o momento certo de te restaurar. Porque o amor dele não é como o amor humano, que desiste quando erra, que some quando cansa.
O amor de Deus observa, espera e transforma. E quando ele decide agir, ele não apenas muda o que está ao redor, ele muda você por dentro. Deus observa para te preparar, observa para te fortalecer, observa para te fazer crescer em meio às dores. E chega um momento em que o olhar dele se torna ação, e você percebe que todo o tempo de espera foi, na verdade, o tempo da construção. Cada lágrima foi um tijolo. Cada oração foi um alicerce. Cada madrugada em silêncio foi uma semente plantada no jardim da tua fé. E agora, o Deus que te observou em segredo está prestes a te honrar em público. Então, mesmo que hoje você não entenda o porquê das coisas, apenas confie. O olhar dele está sobre você. Ele está te vendo enquanto você lê isso. Ele está te fortalecendo agora mesmo. E o que ele começou, ele vai terminar. O processo não é sinal de esquecimento, é sinal de cuidado. Deus observa quem é fiel nas pequenas coisas, e é a esses que ele confia as grandes. Por isso, antes de sair desse vídeo, faça isso com fé. Comente aqui embaixo o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Se essa mensagem falou com o seu coração, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. E se você quer fortalecer esse ministério, confere os produtos e recursos na descrição. Cada apoio ajuda o canal a continuar alcançando vidas. Ah, e não esquece. Tem um grupo do WhatsApp no link aqui embaixo, onde a gente compartilha orações, reflexões e palavras diárias para te abençoar. Porque Deus te observa, mas Ele também te convida a permanecer firme, a continuar crendo, a não desistir. Você não está sozinho. O céu inteiro está acompanhando o teu processo, e muito em breve, o mesmo Deus que observou o teu choro será aquele que vai te ver sorrir de vitória.